Essa jogada que você está vendo aí é o Brasil tentando sair jogar, tentando construir uma jogada de ataque, mas com muita dificuldade. É um time que passa a bola de lado pro meio para outro lado, troca de corredor, troca de tudo, mas é um time muito lento, muito plano, que ameaça pouco. Esse acho que é o principal problema da seleção brasileira, que ainda é um time muito superficial com o Dorival Júnior. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Seixas, aqui é o meu canal de futebol, de análise, onde eu tento aprofundar um pouco mais a análise para poder explicar como a seleção, no caso desse vídeo, está jogando e como é que a gente pode analisar essa seleção e onde ela pode evoluir ou não como time de futebol e como desempenho. Primeiro, se a gente parar para pensar, os últimos jogos da seleção têm sido muito parecidos. É um time que tem dificuldade para sair jogando, é um time muito superficial em ideias e estratégias de jogo e que acaba tendo que, em vários momentos, recorrer para individualidades. Perdeu esse último jogo o Paraguai de 1-0, empatou alguns jogos, perdeu. Na verdade, a única derrota foi essa, né? Mas o desempenho foi meio que semelhante em praticamente todos os jogos. Até o Paraguai, que o Brasil ganha de 4-1, foi um jogo que o Brasil jogou bem em alguns momentos ali e teve jogadores assumindo o protagonismo para decidir a partida. Aquele jogo foi o Vinícius. Mas o jogo contra o Equador não foi um bom jogo. O Brasil, apesar de ter feito e ter ganhado o jogo, não foi um grande jogo. Mas eu vejo o time ainda muito longe de estar pronto e muito longe de ser mais inteiro como equipe. É um time que ainda tem um futebol muito superficial, com poucas estratégias, que é um time que, por exemplo, no último jogo você tinha o Rodrigo e o Rodrigo jogando de falso 9. Eu até comentei aqui no canal que acho que foi a melhor coisa que o Brasil fez no jogo. Nesse outro jogo já não foi o Rodrigo de falso 9, foi o Endrick para atacar mais espaço. Pode mudar? Pode. Mas eu não vi tanto uma escolha do Dorival para melhorar o time com uma estratégia tão clara assim. Até porque, se você pensar, o Rodrigo era para não ter jogado de falso 9, porque a escolha era o Pedro, só que o Pedro machucou, então acabou entrando o Rodrigo ali. Pelo menos é o que a gente estava vendo nos treinos, né? Que era a escolha do Pedro. E depois o Rodrigo joga bem ali. Só que depois, em vez de ele manter o Rodrigo ali e mudar outras coisas no time, não, ele trocou o Rodrigo, botou o Endrick e trouxe o Rodrigo para a direita. Eu até não acho que ele tenha feito um jogo tão ruim. E depois ele joga mais como 10 ali, com o João Pedro na frente do ataque. Depois eu já falo sobre isso, mas é um Brasil que eu acho que tem um Dorival até inseguro nas escolhas, então o Dorival tá mudando bastante, mas ele não parece escolher um caminho claro do que ele quer fazer. E os jogadores estão sentindo isso. Estão sentindo isso e estão sentindo também inseguros em algumas situações. E o jogador de futebol atual, ele não quer resolver sozinho. Ele não quer dar a bola em mim e eu vou resolver sozinho. Porque ele sabe que o futebol, principalmente o futebol de hoje, não é assim que funciona. Se você é um jogador bom de 1 contra 1, você vai ter que ter o 1 contra 1, não 1 contra 2, 1 contra 3, porque é o que acontece em alguns momentos. Os times que jogam contra o Brasil já sabem que o Brasil, em alguns momentos, vai tentar o individual dos jogadores, porque o Brasil ainda tem jogadores muito bons individualmente. Um deles é o Vinícius, por exemplo. Então, o que o adversário faz? Redobra a marcação, redundância. Então, se ele driblar um, tem outro na sobra. Então, isso acaba fazendo com que os dribles e as jogadas individuais surtam menos efeito no Brasil. Então, o que você precisa fazer? Criar jogadas dinâmicas, situações para você potencializar os jogadores. E isso não acontece. Ou se acontece é meio aleatório. Parece que é muito mais uma escolha específica de um jogador para algum lance. Tem um lance no começo do segundo tempo, no jogo contra o Paraguai, que o João Pedro atrai um marcador e é uma tabela ali, uma dinâmica legal e o Rodrigo ataca as costas. Então ele atrai um jogador e ataca. Eu acho que essa opção de atrair e atacar é muito boa para o Brasil. Mas quantas vezes o Brasil fez isso no jogo? Poucas. Então parece que é muito mais algo aleatório que acontece em alguns momentos do que proposital, assim, algo muito treinado e trabalhado. Outra situação, o Brasil fez muito isso, e se você até olhar nesse mapa aqui de calor de posicionamento e das principais jogadas do Brasil atacou muito pela ponta direita, principalmente no segundo tempo com o Luiz Henrique. Tá bom, legal, e acho que tem que usar isso mesmo. Talvez o Estevão ali também pode usar. Mas o que acontecia? Não tinha jogadas trabalhadas para isso. Então ele chegava na linha de fundo e cada vez ele tentava fazer uma coisa porque não tinha algo planejado. Ele não sabia se cruzava na primeira trave, na segunda, entre a defesa e o goleiro, bola recuada para a entrada da área, ou se ele entra na área dominando, com a bola dominada. Não tinha algo trabalhado para isso. Eu acho que, claro, não precisa fazer sempre a mesma jogada, mas tem que trabalhar uma ou duas para o time ter uma noção dos movimentos que ele vai fazer. Porque o jogador de futebol, ele precisa ser potencializado pelo coletivo. E o Brasil pode fazer isso. E quando o Brasil fizer, o Brasil vai se sobressair para os adversários. Porque por mais que o
adversário tenha bons jogadores, o Brasil ainda é melhor. O jogo do Paraguai tem jogadores bons, mas muitos deles jogam até no próprio Brasil. E alguns nem são principais jogadores aqui no Brasil. Então o Brasil ele pode se sobressair nesse jogo, só que ele vai precisar ter um jogo mais perigoso, quando ataca o adversário, um time que seja mais difícil de dominar. O Brasil é facilmente dominado pelas defesas, porque a defesa pega um Brasil muito previsível, que tem dificuldade de sair jogando, que vai trocando passes, vai indo para cá, para lá e não evolui. Então isso acontece muito nos jogos. E o Vinícius, que tem toda a qualidade que tem, pode ganhar o prêmio de melhor do mundo ou tá perto ali para ganhar e não consegue desempenhar na seleção tudo que ele é capaz, porque não se dá a condição para ele. E para quem acompanha só a seleção brasileira já começa até a achar que ele não é um jogador tão bom. Começa a achar que ele é um jogador que não tem toda essa qualidade, que é errado, porque ele tem tudo isso. Quem acompanha o Real Madrid, o Ancelotti, sabe que ele é muito bom nos contextos certos, nas situações certas. E o futebol hoje, mais do que antes ainda, é muito assim. O futebol de hoje, o velho até funciona em alguns contextos. O velho, eu digo assim, os times mais simples, que têm ideias mais comuns de futebol. Eu vou usar um exemplo do Filipão, porque o Filipão ele treina até hoje e em alguns momentos ele tem bons resultados. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro de 2018, foi bem com o Atlético em alguns momentos na última temporada. Mas em alguns momentos, quando você tem vários times, o futebol inteiro, ele vai exigir mais escolhas, mais trabalho dentro de um time. E não só o jogador, os principais jogadores do time recebendo a bola para resolver. Igual foi o futebol brasileiro no passado. Você vai precisar de mais do que isso. Você vai precisar de mais dinâmicas. Isso vai faltar para o Brasil quando você tem um time que joga como tem jogado. O Dorival vai conseguir fazer mais coisas? Eu não sei. Vai conseguir ter um time mais completo? Não sei. Porque na carreira dele ele não fez tanto isso. E na seleção é mais difícil ele fazer isso porque ele tem menos tempo para trabalhar e a pressão é muito maior. Você vê ele mais inseguro. Até querendo, em alguns momentos, trazer um pouco esse ar de Zagallo, querendo dizer que ele já está numa final de Copa do Mundo, numa decisão. E eu acho que isso não é nenhum momento atual. Eu acho que o momento atual ele precisa definir pelo menos um time competitivo e depois pensar até onde ele pode chegar. Hoje o Brasil até acho que classifica para a próxima Copa, mas a perspectiva é que o Brasil não faça uma boa Copa, que o Brasil enfrente, ao enfrentar um adversário mais difícil, o Brasil não seja favorito e acabe sendo eliminado. Pode ser que não, pode ser que o Brasil evolua até lá, tenha o Neymar para entrar nesse time, que é um jogador muito bom de individual, e pode ser que o Brasil cresça como equipe e é até um caminho natural. Mas hoje não dá para confiar no Neymar porque ele não tem condição nem para jogar, né? Ele não está jogando. Então ele primeiro precisa voltar a jogar para depois poder ser usado. Então o Brasil sofre com muitas dessas questões. Então hoje é um momento de você definir melhor um time, criar mais dinâmicas, mais trabalho mesmo técnico dentro da equipe. E claro, os jogadores também podem jogar mais, tudo, mas eu acho que nesse caso é mais um contexto que está atrapalhando os jogadores do que os jogadores que não estão jogando bem, porque não são bons, e o Brasil perde por causa disso. Eu acho que não é isso. Eu acho que é muito mais a primeira questão. Teve o Diniz antes? Teve, mas o Diniz também não conseguiu dar um plano tão completo de jogo para essa equipe, porque o trabalho dele acho que é muito mais específico como treinador, é um treinador muito mais autoral, que ia exigir mais tempo, e ao mesmo tempo ele estava no Fluminense, né? Então também não foi um contexto bom. Porque a CBF também não ajuda, a CBF não dá situações para a seleção brasileira evoluir como ela precisa. Então acho que tudo isso está atrapalhando e a seleção vai ficar derrapando, vai ter às vezes bons resultados, porque tem bons jogadores, mas o desempenho acho que vai ser difícil ser bom se não tiver tudo isso melhor. Então é o momento de você tirar o Dorival? Não sei, talvez seja, mas você precisa ter um nome bom para entrar. É o momento de você manter ele e confiar nele até a Copa? Pode ser, mas a perspectiva, pelo menos do que já se viu agora, não é boa de trabalho. Então, é um momento complicado. Se ele ficar ou se ele sair, eu tendo a acreditar que é difícil que os dois caminhos coloquem o Brasil numa condição de ser um Brasil super competitivo na próxima Copa, independentemente das duas coisas. De qualquer jeito, vai ser difícil. Se ele ficar ou se ele sair, vai ser difícil ter um Brasil muito competitivo para a próxima Copa. Mas lembrando que na Copa do Mundo, uma competição de mata-mata, o Brasil pode até não ser tão competitivo, mas ser um time minimamente competitivo, ir bem no mata-mata e chegar numa decisão. A Inglaterra fez isso numa Eurocopa que fez poucos bons jogos. Então isso pode acontecer com o Brasil, mas não é o ideal, né? O ideal é você ter um time bem pronto, bem completo, com muitas ideias. Igual, por exemplo, a Espanha hoje. Não estou falando que o Brasil precisa ser a Espanha, até porque contexto diferente,
Mas a Espanha você dá para confiar muito mais nela do que na própria Inglaterra, que foi a final. Então, acho que é um momento do Brasil perceber que ele precisa crescer, porque o mundo inteiro do futebol, principalmente de seleções, está muito globalizado e as seleções cresceram muito. Só que o Brasil já faz um tempo que ele não dá esse próximo passo, que ele não evolui também. E está cada vez mais difícil para o Brasil ser protagonista dentro do futebol. Então é isso, esse foi meu vídeo sobre a seleção brasileira. Esse aqui é o meu canal de futebol, onde eu tento aprofundar um pouco mais os assuntos e trazer uma parte mais analítica, olhando tática e desempenho dos times, com um olhar um pouco mais para números e para análise de desempenho, né, que se usa hoje muito no futebol. Então trazendo um pouco mais essa área para dentro do futebol. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Pode comentar aqui alguma coisa que você tenha achado dessa seleção do Brasil, do que você imagina da seleção, do Dorival, se tem que trocar ou não, de jogadores também. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!